Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Vamos cantar uma música para nos alegrar mais ainda esse dia? Vamos lá? Assim, olha. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz, é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos alegre cantar. A natureza é tão bela e nos ensina a amar. Muito bom dia para vocês, crianças. Bom dia, papai. Bom dia, mamãe. Bom dia para quem tá aí do lado de vocês. E sabe por que a tia Regiane hoje começou com essa música? Ah, falando da natureza? Porque hoje nós vamos trabalhar no nosso livro de ciências. Isso mesmo, nós vamos começar a trabalhar no nosso livro de ciências, tá? Mas não é só isso não. Depois nós também vamos ter um pouquinho de matemática, tá? Então, vamos lá. Começar hoje, nós vamos abrir o nosso livro na página 66 do livro de ciências, tá bom? Então, abram aí, a tia Regiane vai aguardar você abrir o seu livro de ciências, tá? Para que nós possamos começar a conversar sobre o nosso assunto. Então tá, né? Já abriram na página 66 e nós vamos falar das plantas. Isso mesmo, lembram na nossa música? A natureza é tão bela e nos ensina a amar. E as plantas, elas fazem parte da natureza. E elas são seres vivos, elas também fazem parte da nossa vida. Olha que maravilha as plantas fazem pra gente. Quando nós temos várias plantações, o tempo fica muito quente? Não, porque ela nos ajuda a respirar um ar mais fresco, nos ajuda a nos resfriar. Então, as plantas, elas são muito importantes, tá? E olha o que a tia Regiane trouxe para mostrar para vocês. Eu não sei se vocês têm na casa de vocês, mas a tia Regiane tem uma plantinha aqui, olha. A tia Regiane cuida dessa plantinha. A tia Regiane molha essa plantinha. A tia Regiane conversa com a plantinha, sabe por quê? Porque elas precisam desse apoio para que elas cresçam e se desenvolvam com muito sucesso, para que elas cresçam saudáveis, para que elas deem frutos, para que elas façam sombra pra gente, para que elas nos deem vida também. Olha então a plantinha aqui da tia Regiane. E nós vamos falar, tem assim aqui dizendo aqui nessa página. Existem plantas de diversos tamanhos, formas e cores. Algumas vivem na água, mas a maioria vive em ambiente terrestre, tá? Então, olha só um exemplo. A Vitória Régia, por exemplo. Essa imagem que tá aparecendo aí pra você. Ela é uma planta que vive na água, tá? Assim também como tem outras plantas que vivem na água. Mas a maioria das plantas, elas são terrestres, ou seja, elas vivem na terra. Por exemplo, essa plantinha aqui, ela vive na água? Não, ela vive na terra. Olha aqui a terra aqui no pé dela e no ambiente terrestre, tá bom? Então, nós temos várias plantas, nós temos plantas grandes, nós temos plantas pequenas, não é verdade? Vocês passam na rua, vocês veem plantas enormes, árvores enormes, mas também nós temos plantas pequenas. Olha só aqui o nosso cenário aqui de onde a tia Regiane está falando. A tia Regiane está falando de um cenário que tem várias plantas, então prestem atenção aí. Podem ver, aqui nesse nosso cenário nós temos plantas grandes, nós temos plantas pequenas, né? Nós temos plantas aquáticas e as plantas terrestres, tá? Então, nós temos vários tipos de planta. Olha, aqui na essa página, nós temos vários tipos de planta. Nós temos aqui, olha, vários, ou seja, plantas de todo jeito, igual como tá falando aqui, tá bom? Vamos aqui para a página 67, que vai dizer assim: como as plantas nascem e se desenvolvem? O que vocês acham? Como é que as plantas nascem? Como é que elas se desenvolvem? Vocês já pararam para pensar aí? Respondam aí, 5 minutinhos para você responder aí para quem tá do lado de vocês.
Vocês já pensaram? Pois é, né? Então vamos lá, olha. Algumas plantas, elas nascem de mudas e outras nascem de sementes. Por exemplo, se eu tirar essa plantinha aqui, tá? Cortar um pedaço dessa plantinha e colocar ela em outro lugar, em outra terra, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar fazendo uma muda, eu vou estar plantando ela por meio de mudas, tá? Mas, se por exemplo eu pegar um feijãozinho que eu tenho aqui na mão e colocar na terra, eu vou estar o quê? Fazendo com que a planta nasça por meio de sementes, ou seja, as plantas elas podem nascer por meio das mudas, né? Que são os galinhos que a gente pode plantar em outro lugar, ou por meio das sementes que nós colocamos na terra e ela vai se desenvolver, tá bom? Tá. As plantas precisam de quê que vocês acham que a planta precisa para sobreviver? Somente de água? Não, a planta ela é um ser vivo, então a planta ela precisa de solo, né? Que no caso a terra ou a água. Ela precisa de ar, ela precisa de água, de luz solar. Se você pegar, por exemplo, se eu pegar essa plantinha aqui que eu tenho e eu deixar ela no escuro, não colocar água nela, não fazer com que ela pegue sol, não dar ar para ela, o que vai acontecer com essa plantinha? Ela vai se desenvolver? Não, essa plantinha ela vai morrer, porque a plantinha ela precisa do ar, ela precisa do solo, ela precisa da luz solar para sobreviver. Então eu tenho que deixar essa plantinha para que ela sobreviva, tenho que colocar água nela, eu tenho que deixar ela na luz do sol, eu tenho que deixar ela no ar. Que mais? Eu tenho que fazer tudo isso para que ela possa sobreviver, senão a minha plantinha ela vai morrer, então eu tenho que cuidar muito bem dela, né? Tá? O período das plantas também varia de algumas árvores. Algumas árvores vivem muitos anos mesmo. Mas tem árvores que nem não vivem tanto tempo assim. Então, o período de tempo de vivência das plantas, elas não são iguais. Elas variam de acordo com as plantas, tá bom? Alguns têm um período bem grande de sobrevivência e outros têm um período menor de sobrevivência, tá? Observe na ilustração as diferentes fases de desenvolvimento da planta. Olha só, vamos ver aí. Olha, aqui na primeira imagem tá somente um grãozinho lá no chão, né? No 2, ela está começando a se desenvolver. No número 3, ela já está um pouquinho grandinha, né? Número 4, já tá uma árvore bem grande, não é verdade? E no número 5, ela tá uma árvore enorme, cheia de flores, cheia de frutos. Então, a planta, ela cresce, ela nasce, ela se desenvolve, ela dá frutos e também depois ela o quê? Ela morre. As plantas também têm o seu ciclo de vida, tá bom? Vamos aqui agora, a tia Regiane vai mostrar aqui pra vocês. Olha, tá vendo aqui que a tia Regiane também vai mostrar pra você? Essa plantinha aqui, presta atenção, olha. Nessa nossa plantinha, ela está representando aqui, olha, vou colocar aqui do ladinho, tá? Olha, nós temos, as plantas, ela tem frutos, tá vendo? Olha as partes da nossa planta. As plantas, elas têm frutos, olha aqui os frutinhos da planta. A nossa planta, ela tem flor. Olha as flores aqui da planta. Olha a florzinha aqui. A planta tem um caule, que é esse daqui, tá bom? A planta tem raiz, que é o que sustenta ela no solo, tá? A nossa plantinha, ela tem o quê? Ela tem folhas, tá? As plantas têm folhas. Olha aqui a nossa plantinha aqui contendo as folhas, né? Tá? E também as nossas plantas, no fruto da planta tem sementes, que são essas sementes que nós plantamos para gerar uma nova planta, tá bom? Então, isso aqui são as partes da nossa planta, tá ok, crianças? Tá bom? Depois a tia Regiane vai deixar uma foto para você lá no grupo, tá bom? Então, vamos agora aqui para a página 69, que tem a nossa atividade, tá? A gente vai pular da página 68, vamos para a página 69. Diz assim:
As imagens representam as fases de desenvolvimento de uma planta, porém estão fora de ordem, numere na sequência correta. Então, olha aqui, tem várias plantas aqui. Então, tem uma fase, né? A planta ela nasce já grandona? Não, ela nasce pequenininha, do grãozinho. Então, você vai colocar, vai numerar essas plantas de acordo com o seu desenvolvimento, tá bom? Segunda questão. Complete a frase para se desenvolver as plantas. O que as plantas precisam para se desenvolver que nós falamos? Elas precisam de água? Sim. Elas precisam de que mais? De solo? Sim. Elas precisam de ar? Também. E elas precisam de quê? Também de luz solar. As plantas precisam disso para sobreviver, tá bom? Vamos agora para a página... Tá, não. Então, voltamos aqui para a página 68. A página 68 é um desafio para você fazer aí em casa, se você quiser com o papai e com a mamãe. Então, na página 68, o que é que você vai fazer? Vamos observar uma planta se desenvolver. Então, eu vou deixar aqui para que você possa fazer. Mas, primeiro, eu convido vocês, vamos fazer a experiência do feijão. Não sei se vocês já fizeram uma outra vez, isso é muito comum a gente fazer na escola. Mas já que nós estamos falando de planta e de como que ela se desenvolve, vamos fazer o desafio do feijão. Então, é assim. O que você vai precisar para fazer o desafio do feijão? Você vai precisar de um copo, pode ser um copo que você não esteja mais usando em casa, ou um copo descartável, tá? A tia Regiane vai usar esse aqui porque ela não tem copo descartável no momento. Um copo com água, tá? Você vai precisar. Você vai precisar de algodão. E vai precisar de quê? Mais de feijão, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, você vai pegar o copinho vazio. E você vai pegar uma parte do algodão e vai colocar dentro do copo, tá? Depois, você vai pegar 2 grãos ou 3, no máximo 4 grãos de feijão e vai colocar em cima do algodão, tá bom? Depois, você vai cobrir um pouquinho só mais com um pedacinho de algodão. E depois, você vai fazer o quê? Você vai pegar a água e você vai molhar o algodão. Não precisa colocar muita água, tá? É colocar um pouquinho de água para que molhe o algodão. O que você vai fazer depois? O que a planta precisa para sobreviver? De quê? De água, de solo, de ar e de luz solar, não é isso? Então, você vai deixar onde tenha luz solar o copinho, tá bom? Onde tenha ar. E todo dia você vai molhar um pouquinho, tá? Não é para molhar muito, não. E aí... com os dias você vai ver o seu feijãozinho se desenvolver. E olha só o que mais. Eu quero ver a foto, gente. Então, mandem a foto do feijão quando ele estiver bem bonito. Prestem atenção no desenvolvimento da plantinha, tá? E aí, aqui na página 68, nós temos mais uma outra experiência que você pode fazer. O que é que nós vamos precisar aqui? Uma garrafa PET... terra fofa, sementes de salsinha e água, né? Se você quiser fazer, senão depois a gente pode fazer na escola, tá? Mas eu vou deixar aberto aqui se você quiser fazer, tá? Aí você vai pedir pro seu papai cortar a garrafa PET no meio, né? E colocar a terra na garrafa e espalhar bem. Depois você vai colocar a semente das salsinhas na terra e molhar um pouco sem encharcar. Deixe a garrafa em um local que receba luz, sol e molhe diariamente sem encharcar. A mesma coisa praticamente que a gente vai fazer com feijão, tá? Então fica mais essa dica aqui pra você, se você quiser fazer a experiência do feijão. Tá bom, meus amores? Então façam aí essa atividade bem legal, tá? E agora... vamos dar uma descansadinha aí bem rápido, tomar uma água, né? Ir ao banheiro e vamos voltar, que ainda temos o quê? Vamos agora estudar matemática. Então vai lá rapidinho e a tia já volta com você.